No meio da religião, especialmente essa religião que se diz cristã, né, que diz defender o tal cristianismo, eles falam muito de vida eterna, só que eles colocam sempre um preço, ou pelo menos parte desse preço, a ser pago pelo homem. Então o raciocínio, de maneira geral, é que existe uma meritocracia na salvação. Ou seja, o homem tem que ter o seu mérito para ser salvo. Ainda que isso não seja dito de maneira aberta, né? Na verdade não é, né? Mais de maneira velada, mas é o que é defendido. Porque eles dizem assim, olha, Jesus morreu pelos pecados, né? Eles dizem diretamente assim, Jesus morreu pelos pecados, mas você tem que confessar o pecado para o padre, ou confessar para o próprio Deus, né? Ou seja, você tem que se ver ainda em pecado, né? Você tem que fazer uma campanha para você alcançar uma bênção, uma vitória, tem que passar um óleo ungido, tem que buscar o Espírito Santo, sabe? É todo esse mover, né? Tem que seguir ordenanças. A nossa denominação tem as ordenanças X, Y, Z, etc. Você tem que seguir, você tem que participar da cerimônia. Então a pessoa come a chamada Santa Ceia, né? Ou Ceia do Senhor, que na verdade é uma inspiração da Páscoa, né? Um resquício da Páscoa judaica, sabe? E aí batiza para cá e faz isso, aquilo. Tudo isso com o intuito de quê? De ser salvo, né? No fundo é isso. Olha, você tem que fazer isso, isso, isso para ser salvo. Ou seja, acaba que a salvação se torna algo que vem do mérito do homem, não de Jesus. Ou seja, Jesus morreu pelos pecados, mas você tem que fazer a sua parte. Então Jesus fez a parte dele, você faz a sua. Olha, gente, isso é uma das coisas, vou falar para vocês, isso é uma das coisas mais abomináveis que existe. É um raciocínio tão miserável, tão maldito, porque esse ensino, ele tira totalmente a glória de Deus. Porque nós sabemos, pela revelação do Evangelho, que a salvação é pela graça. A vida eterna é gratuita para nós. Nós já vamos entrar nisso aí, né? Ou seja, não há preço algum a ser pago da nossa parte pela vida eterna. Ao contrário do que a religião diz. Não existe esse conceito no Evangelho de que Jesus fez a parte dele e você vai fazer a sua. Isso não faz sentido nenhum. Mas irmão Cristiano, nós não temos um chamado às obras, etc. Sim, nós sempre dizemos aqui, as obras que não são obras religiosas, obras da lei, não é isso. São boas obras, obras do reino de Deus, que é amar, fazer o bem, ajudar o próximo, ser útil às pessoas, né? Ser luz do mundo, sal da terra para a sociedade, né? Ou seja, exalar o bem, boas maneiras, etc, etc, né? São coisas positivas. Essas são as boas obras que Deus preparou de antemão para nós. Ele preparou essas boas obras para que os filhos do Senhor exercessem essas boas obras. Ou seja, uma vez que somos filhos de Deus e o somos desde antes da fundação do mundo, porque o Senhor nos elegeu desde antes da fundação do mundo, então esse chamado é para nós que somos filhos do Senhor, vocês entendem? Então, as obras boas que nós fazemos, elas são a consequência da nossa posição. Você não faz boas obras para ser salvo ou para pagar algum tipo de preço. Vocês entendem? Esse raciocínio religioso, ele é maligno demais, gente. Vou repetir, ele é maligno por quê? Porque ele retira a glória de Deus. A salvação é uma obra totalmente de Deus, que foi realizada totalmente, 100%, por meio de Cristo. Cristo fez a obra. Entende? Então você não tem que pagar preço nenhum pela sua vida eterna. Vida eterna esta que nós, filhos de Deus, já temos, inclusive. Nós já passamos da morte para a vida. Já nascemos salvos. E nós afirmamos isso categoricamente. Muitos se escandalizam. Esse pessoal fica dizendo que já nasceu salvo, isso é um absurdo. Eu tenho que lutar, eu tenho que aceitar Jesus primeiro, batizar, fazer isso e aquilo, cumprir cerimônias, eu tenho que andar retinho ali, senão Jesus voltar eu vou ficar.
Você entende que isso é um absurdo, isso não faz sentido nenhum. Agora, eu entendo, amado irmão, amada irmã, eu entendo que quem está no meio da religião pense assim, eu entendo por que eles pensam assim, porque eu também já pensei, muitos de vocês também já pensaram, que nós tínhamos, né, nós pensávamos que tínhamos que pagar um preço. Então, sempre nos foi ensinado isso. Olha, eu me lembro muito bem de muitos estudos, né, que eram dados no sistema, especialmente no sistema pentecostal que eu participei. O líder dizia assim algumas vezes: olha, Jesus fez a parte dele, irmão, nós temos que fazer a nossa. Então você sabe que Jesus fez, né? Você já entende que Jesus fez a parte dele, ele morreu, mas agora você tem que fazer a sua. Você tem que andar certinho aqui nas ordenanças, você tem que ser fiel dizimista, você tem que confessar o seu pecado, você tem que andar, né? Fazer a campanha, você tem que fazer o seu jejum, amado. Porque se você não fizer, Deus não vai te abençoar. Se Jesus voltar, você não tiver em dia, né, com seus pagamentos aqui na igreja, não tiver em dia com as suas orações, com o seu jejum, etc. O Senhor Jesus vai voltar, porque eles creem que ele vai voltar ainda no futuro, né? Então ele vai voltar, você vai ficar. Gente, quantas vezes eu ouvi isso? Entende? Então eu não estou falando de uma experiência que alguém me contou. Eu vi e ouvi. E certamente muitos de vocês também. Então, esse raciocínio, essa fortaleza, né, de que eu tinha que fazer a minha parte, né, eu tinha que cumprir todos os mandamentos, andar, fazer essas obras que eles dizem que são da graça, mas são da lei, né? As abluções, as cerimônias de comer e beber, como eu disse, e os batismos, e o óleo na cabeça e tudo mais. Tudo isso é essa visão ainda do Antigo Testamento. É uma visão que tem esse tempero do Antigo Testamento, né? Só que eles dizem que é da graça. Não, nós estamos na graça. Só que você tem que pagar o preço, tem que fazer acontecer para ser salvo, para ter a vida eterna. Só que vocês acabaram de ler conosco aqui. Vocês foram comprados por alto preço. Ou seja, o preço já foi pago. Aí alguém vai dizer assim, mas irmão Cristiano, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, se a pessoa não segue os mandamentos da igreja, se ela não toma Santa Ceia, se ela não faz o jejum, se ela comete essa ou aquela obra má, ela está em pecado. E o salário do pecado é a morte. Olha, amado, eu concordo que o salário do pecado é a morte. Tá? Só que eu preciso dizer uma coisa para você. Esse salário já foi pago. Então, aquele conceito que a gente sempre diz aqui, né, eu uso como metáfora a questão do pagamento. Vamos mais uma vez usar essa metáfora, né? A pessoa tem uma dívida, aí vai lá um grande amigo que ama muito essa pessoa, vai lá e paga essa grande dívida por ela. Percebam isso. Qual é o sentido desta pessoa ir ao banco e querer pagar a mesma dívida? Só você pensar, raciocina aí comigo. Qual é a lógica disso? Não, mas eu tenho que pagar. Aí o caixa do banco, ou o gerente, seja lá quem for, olha, mas já foi pago, o fulano veio aqui, pagou, ele veio aqui com o maior amor, pagou o boleto, acabou a dívida para sempre. Não, mas eu tenho que fazer a minha parte. Percebe que isso não tem lógica? Vou fazer a minha parte. Mas que parte? Já está quitado. Então, é mais ou menos isso que a religião coloca na mente das pessoas, né? Jesus foi lá e pagou esse altíssimo preço, nos comprou da morte, né? Vamos dizer assim. Ou seja, comprou aqueles irmãos, né, que estavam submetidos à morte naquela época. Né? Aqueles irmãos da igreja primitiva que viveram aquela transição da lei para a graça, né? Eles estavam debaixo do pecado, nasceram, né, debaixo do pecado, porque nasceram antes da cruz. Né? Então eles viveram toda aquela transição e eles foram realmente comprados. Foram resgatados. Nós já nascemos livres da morte. Porque vida eterna é isso, né? O que é a salvação eterna? Salvação eterna é a vida eterna, é viver para sempre. Como nós já estudamos algumas vezes aqui. É a nossa vida atual seguir. Essa é a promessa de Deus, né? É a nossa alma se manter viva. Né? Então, há essa promessa na palavra para nós, e essa promessa já é uma realidade. Nós já estamos em condição de vida eterna. Por que, Cristiano, nós já estamos em condição de vida eterna? Porque o salário do pecado já foi pago. Romanos 6, versículo 23, Nova Versão Internacional.
Pois o salário do pecado é a morte. Concordo que é, claro, está escrito, eu tenho que concordar. Agora veja, mas o dom gratuito, é um presente gratuito de Deus, é a vida eterna. Mas, Cristiano, como que pode ser gratuito se o salário do pecado tem que ser pago? Aí é que está o detalhe. Ele não tem que ser pago porque ele já foi. Quem é que pagou o salário do pecado? Você sabe a resposta. Jesus. Você entende? Jesus se manifestou em carne para ser o Cordeiro de Deus, para derramar o sangue dele no Calvário e pagar o salário do pecado. Então a morte, que por causa do pecado deveria ser eterna, para todos os filhos de Deus inclusive, ela deixou de ser. Então a morte teve um período sim que ela reinou, né? A palavra diz que a morte reinou desde Adão, né? Adão trouxe o pecado para o mundo e ali trouxe a morte. Jesus veio para acabar com isso. Mas, Cristiano, hoje nós continuamos morrendo. Gente, a morte na Bíblia, ela tem um sentido mais profundo. Não é simplesmente a morte biológica. Não é a morte desse corpo, pó. O pó volta para o pó. A profundidade da morte na Bíblia é mais ampla porque é a morte da alma. Então, o salário do pecado foi pago para que a nossa alma, que é a nossa vida, porque a alma é vida, seja eterna, para que nós continuemos vivos. Entende isso? Então Jesus pagou esse salário, essa recompensa pelo pecado. O pecado trouxe a morte, como eu disse lá a partir de Adão, a morte entrou no mundo. Paulo diz isso. Só que Jesus acabou com isso. Então nós hoje não passamos pela morte. Olha, no estudo anterior, né, nós falamos sobre o benefício, né, de vivermos depois da vinda de Cristo. Quem não assistiu, eu recomendo que assista. É um estudo que faz parte da nossa playlist de escatologia consumada. É uma sequência maravilhosa de estudos. E o estudo anterior falou sobre isso, sobre a nossa condição maravilhosa de nós que vivemos hoje esse período posterior à segunda vinda de Cristo, onde nós não mais passaremos pela morte. Ah, mas Cristiano, e o corpo? O corpo é pó, gente. O pó volta para o pó. Isso é natural. E tem que ser assim. Só que a alma não. A vida, porque a nossa vida não é o corpo. A vida é a alma. E a vida segue. Então você seguirá vivo. Nós não experimentaremos o que os irmãos que viveram na transição da lei para a graça, né? Como nós explicamos semana passada, nós não vivenciaremos a destruição da alma. O aprisionamento da alma na morte, na não existência, como nós costumamos dizer. Os irmãos que viveram a transição, infelizmente, eles viveram ainda isso, né? Então, quando o pó voltava para o pó, a alma ia para a morte. E eu reputo isso algo terrível, né? Certamente era algo muito doloroso, muito terrível. E os irmãos experimentaram isso. Por isso que naquela época de transição, eles viveram aquela expectativa da vinda de Cristo, de acontecer as profecias, para que eles fossem libertos daquela condição de morte, para que eles não experimentassem a morte da alma. Condição esta que nós vivemos hoje. Não experimentaremos a morte. Apenas o pó voltará para o pó, mas nós já temos o corpo glorificado. Nós já fomos revestidos, já nascemos revestidos de vida eterna. Nós estamos cumprindo aqui esse período, né, de vida nesse mundo material, mas nós já temos a vida eterna. Se você quiser se aprofundar, estude o estudo anterior. Então o salário do pecado foi pago. Vamos ler de novo aí Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte. Então esse salário, vamos dizer assim, ele vinha sendo pago por todos, desde Adão, né? Porque desde Adão, todos que morriam, o corpo ia para o pó, que é natural, como eu falei, mas a alma também ia para a prisão da morte e o espírito voltava para Deus. Mas a alma ficava retida na morte. Então esse salário vinha sendo pago até que Jesus encerrou isso. Ele morreu a morte definitiva. Então o salário definitivo do pecado foi pago.
O salário do pecado é a morte. Jesus morreu para pagar esse salário. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Observe o que está sublinhado aí. O dom gratuito de Deus. Irmão, não tem que ser pago, é gratuito. Mas gratuito para nós. Porque houve um preço. Mas não sou eu que tenho que pagar. Não é você, amado, que tem que pagar. Entenda isso. Não são vocês que têm que pagar cumprindo ordenanças, mandamentos, proibições, imposições, frequentando templos, pertencendo a placas denominacionais. Não é assim, não é isso. Ah, Cristiano falou assim, mas eu sempre fui ensinado que eu tenho que pagar, que eu tenho que estar ali nos cultos, eu tenho que passar um óleo, irmão, eu tenho que sacrificar, eu tenho que ser fiel em tudo. Então o preço está sendo pago por você. Então deixou de ser um dom gratuito. Você percebe isso? Porque se você tem que fazer a sua parte, como dizem, né? Como eu ouvi muito isso, você tem que pagar o preço. Jesus fez a parte dele, você tem que fazer a sua. Aliás, eu até me lembrei de um detalhe. Né? Esse líder pentecostal da igreja que eu pertenci, ele chegava a dar porcentagem. Ele falou assim, ó, Jesus fez 50%. Você tem que fazer 50%. Eu estava me esquecendo desse detalhe, ainda bem que eu me lembrei disso. Olha só como é que a coisa é terrível, né? E se esse líder falava isso, é porque alguém já havia ensinado isso antes para ele. É um ensinamento que vai passando de geração em geração. Ó, Jesus fez 50%, você tem que fazer os outros 50%. E aí, nesse 50% que tem que se fazer, é o dízimo, claro, isso não pode estar fora. Mas são as campanhas, é tomar Santa Ceia, é vestir a roupa que eles mandam, é frequentar os templos todos os dias, se possível. Sempre que houver reunião tem que estar lá, e faz as campanhas, etc. É o seu 50%. Se você vacilar um pouquinho, perdeu a salvação. Então, se você tem que fazer 50%, ou seja lá qual for a porcentagem, fazer a sua parte, então o dom não é gratuito. Você que está me assistindo, amado, agora, ou pela gravação, perceba uma coisa, você que está no meio do sistema religioso, percebe o quanto você está sendo enganado? Você percebe o quão maligno é isso? É pisar no sangue de Jesus, amado, é menosprezar. Porque, abençoado, veja bem, o preço que foi pago foi o sangue de Cristo derramado. Então, quando você diz que você tem que fazer a sua parte para você ser salvo, você está dizendo que o sangue de Jesus não foi suficiente. Você está menosprezando a obra de Deus. Porque a vida eterna, você acabou de ler. Não é o irmão cristiano que está inventando isso. A vida eterna é um dom gratuito. Agora, mais uma vez, é gratuito para nós. Mas Jesus pagou um preço. Que preço? Como eu falei, o sangue dele, amado. Hebreus 9:12. Nem por sangue de bodes e bezerros, que era segundo a lei, né? Mas por seu próprio sangue. O Senhor entrou uma vez no santuário. Isso aqui é metafórico, tá? Não é que ele tenha entrado literalmente. É uma metáfora. Ele entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Observe bem isso. O próprio sangue dele lhe derramou. Para quê? Para efetuar uma redenção eterna. Ou seja, o resgate que Jesus fez é o resgate da morte. Como eu disse, salvação eterna é viver para sempre. É a salvação da morte eterna. Jesus morreu, então, essa morte e ressuscitou para resgatar o povo dele da morte. Então foi uma redenção, foi um resgate eterno. Aqueles irmãos que viveram a transição, então, naquela época, foram diretamente resgatados da morte. Nós fomos resgatados indiretamente, ou seja, nós não passaremos pela experiência de morte eterna. Ou que seria eterna, no caso, se não fosse o advento de Jesus. Nós não experimentaremos isso graças ao bom Deus, porque já estamos em condição de vida eterna. Já nascemos assim, inclusive. Por quê? Porque lá no Calvário, o Senhor, você acabou de ler comigo, ele efetuou a eterna redenção.